Beleza, vamos lá, gente. Então, boa noite a galera de casa. Bom, gente, olha só, hoje a gente vai... Eu vou tentar ser, assim, objetiva e rápida, tá? Ele saiu. É, ele tá pegando o 7º ano lá e ele não tá conseguindo conciliar. Ele ainda tá doente? Não, tá bem. Eu não sei, ele tá bem. Ela é que não veio pra aula já tem uns 2 meses, sabe? Aí tá bem. Ai, aquela parte, aquela vez daquele passou mal. Nossa! Faz tempo mesmo. Pega a aula gravada lá depois e manda. Deixa eu colocar já o óculos aqui em condições que eu vou precisar dele. Fazer leitura sem óculos aqui. Nossa, para quem precisa, porque eu tenho vista cansada, presbiopia. Aí não tem jeito. Não consigo ler muito bem. Assim, coisa em papel. Pequeno. Vamos lá, gente, olha só. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais prático. Eu tenho corrigido as redações de vocês e eu vejo que quando a gente estrutura uma redação ruim no começo, a gente tem a tendência de ruim até o final. Então, o início da redação tem que estar bem feito. Então, a gente tem que planejar. Eu vou pular algumas etapas aqui, mas eu vou citar, porque a gente não vai ter tempo para eu começar do zero mesmo com vocês. Então, o que a gente faz, tá? Vou só dar um norte aqui para vocês. A gente pega um texto motivador, que eu já fiz aqui um para a gente trabalhar, até porque eu achei que o do simulado eles colocaram um texto que era narrativa, não tinha nada a ver aí com realmente. Compreender qual era o tipo de redação que a gente ia fazer. Pois é, porque a ESA só pede dissertativa argumentativa, aí não sei, colocaram no de vocês a narrativa. 20. Sempre 20, tá? Nesse negócio que ela... Nesse simulado que você fez do texto da redação, eu comecei a fazer uma redação, só que eu comecei, tipo, era alguma coisa a respeito da era digital, do telefone. Eu comecei a falar do telefone atual porque ele era melhor que o computador. Só que aí eu e a Maria, a gente chegou na interpretação que parecia que era o telefone antigo. Aí eu fui tentar criar uma nova redação, aí quando eu fui ver já era 10 e tanto. Já não dava nem tempo. Mas eu não entendi. Tá. Gente, ó, vou ensinar algumas técnicas para vocês, coisas rápidas, que é aquilo que eu falei. Eu não tenho como esmiuçar e começar do zero, porque o curso já está em andamento há muito tempo, mas vou tentar ajudar vocês no máximo que eu puder. Olha só, para contar linha, tá? A gente dobra aqui a folha no meio, tá? Então, para contar linha, tem que ultrapassar a metade, tá? Então, por exemplo, eu escrevi só uma palavra, ultrapassou a metade? Não. Então, não é linha, tá? Então, para considerar uma linha, tá, a gente tem que ultrapassar a metade. Então, as folhas, as linhas são numeradas, né? Aí você vai falar assim, professora, eu tenho que fazer quantas linhas? Né? 20, pelo menos, tá? De 20 a 30, também não posso ultrapassar as 30. Então, eu tenho que escrever, para ter 20 linhas, eu tenho que escrever pelo menos passando da metade aqui, tá? E aí eu tenho que ultrapassar essa metade para poder considerar isso como linha. Se eu escrever só uma palavra, não são 20 linhas. E se não são 20 linhas, eu zero. É zero. Se eu não escrever 20 linhas completas, zero. E se eu passar das 30, só desconsidero que eu passei ou zero também? Zero também. Zero também? A PrEP, a SpaceX é diferente. A SpaceX são até 25. Então, se você escreveu 24, eles te tiram um ponto. Se você escreveu 23, eles tiram 2 pontos. Então, sua redação vale 8, entendeu? Se você escreveu 22, eles te tiram 3 pontos. Aí, se você escreveu 17, eles te dão 0. Eles não corrigem, né? Aí, se você também escreveu para frente, no máximo 30 linhas. Então, a SpaceX é de 25 a 30. Se você escreveu 31, aí eles te tiram pontos. Se você escreveu 32, eles te tiram 2 pontos. Então, é assim, tanto para baixo quanto para cima, eles vão te tirando ponto de acordo com a linha. Agora, a ESA não, é 0.
É zero, não tem essa oportunidade. Então, é no mínimo 20 linhas. Então, o que é o ideal? A gente fazer um rascunho pelo menos com as 30 linhas, porque na hora que você vai passar limpo, você começa a riscar, porque no rascunho mesmo você já risca, né? E aí você começa a riscar e tal, e aí você já vai diminuir. Vocês vão ver que a folha de rascunho ela é maior, ela é menor que a folha de redação oficial. Aí você escreveu 30 linhas, na hora que você passa limpo, a redação parece que encolheu. Aí você fala assim, caramba, não vai dar 20 linhas não, vai dar só 15, o que eu faço? Então você já tem que perceber, na hora que você passar limpo a introdução, você já tem que perceber que se no seu rascunho deu 6 linhas, sua introdução deu 3, é o dobro. Então se deu 30 lá no seu rascunho, eu vou ter que, né, escrever mais no rascunho na hora de passar limpo. Então eu vou ter que encher uma linguiça ali, ou aumentar um pouco mais a letra, exatamente, tá? Outra dica que eu quero tem que usar artifício mesmo, fazer o quê? Tá? Outra coisa, a gente não pode deixar buraco nessa margem, eu tenho sempre escrito aí, não deixe buraco na margem, e também não pode ultrapassar. Imagina isso aqui é a folha e isso aqui é a margem, tá? Então aqui, ó, eu tenho a folha, né? Mas eu tenho uma margem, eu tenho que respeitar essa margem. Então eu não posso ultrapassar nada. Se eu deixar um tracinho para fora, uma letra A, eu perco ponto. Se eu deixar qualquer coisa para fora, entre a margem e a folha, né, eu perco ponto. E eles nem lêem a letra. Por exemplo, eu escrever aqui casa, aí eu deixei o A para fora, eles vão ler cas, não tem o A. O A ficou fora, então dentro da margem. E eu não posso também, isso aqui perde ponto, não posso também deixar uns buracos, tipo escrevi casa aqui e já passo para outra linha e ficou um buracão, tá vendo? Isso aqui não pode, tá? Outra coisa, na hora de separar a sílaba, né? Vou fazer o tracinho, vou escrever casa. K, o tracinho é ao lado, gente. Como é que vocês aprenderam a separar a sílaba quando era pequeno? Não era assim, ó, casamento. Casamento. Não era assim que vocês separavam a sílaba? Ou era underline? Era underline que vocês usavam? Não, não era. Então a tia brigava, né? Porque, olha, você não pode botar o tracinho embaixo. Então, gente, olha só. O tracinho é ao lado na hora de separar. Não é em cima e nem embaixo. Mas, Valéria, olha só. Eu escrevi casa, só que eu cheguei na margem. O que eu faço? Em último dos últimos casos, você põe o tracinho embaixo. Tá? Aí é válido, mas não posso ficar fazendo isso toda hora. Fiz um, fiz dois, aí tudo bem. Aí o tracinho em cima nunca. Por quê? Porque ainda mais se ele tiver torto, parece o quê? Acento. Então o tracinho em cima, jamais. O tracinho ele é ao lado, em último caso, embaixo. E para fora da margem, nunca, 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 tá? Outra coisa, se a palavra tiver hífen, tipo vice-presidente. Todo vice, todo ex tem hífen, né? Então a gente, ex principalmente, né? Que a gente tem que manter a distância. Né? Eu boto o hífen para manter a distância. Esse negócio de ex e ficar perto, né? Então ex-namorado, ex-marido, boto, não, põe o ex. Meu Deus, sofrência! Olha aí a sofrência. Esse aí é daqueles que escuta aquela música de dor de cotovelo. É um ex que queria ficar juntinho, não é? Voltou. É desse jeito. Mas enfim, então vamos supor, vai escrever vice-presidente na sua redação. Aí chegou aqui, ó, vice, hífen, né? Porque a palavra é assim, vice, hífen, presidente, certo? Tem. Aí tem que colocar o outro aqui também. Por quê? Para dizer que essa palavra tem hífen. Mas, gente, não é fazer isso com todas as palavras que você vai separar a sílaba, não. Casa, por exemplo, se você botar o hífen aqui e o hífen aqui, você está dizendo que essa palavra se escreve assim. Ela não tem hífen, tá? Então, cuidado, porque só vai colocar o hífen lá e o hífen cá
se a palavra realmente tiver hífen. Se for só uma separação de sílaba normal, então você põe só o hífen aqui e aqui não, tá bom? Outra coisa, eles sempre deixam o espaço do título. O título tem que ser centralizado. Se eu pudesse, eu ia dar uma aula desde o comecinho e tal, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então, eu estou dando aqui umas pinceladas, tá? Em algumas situações, né? As mais importantes. Que a gente, olha só, quando eu já participei de banca, tá? Então, quando você pega, só que foi em faculdade, quando você pega a redação para corrigir, você olha para um, você olha para outro, você percebe que esse aqui estudou para fazer redação, esse aqui não estudou nada. Porque a redação é bagunçada do início ao fim. A redação ela é toda rabiscada, a redação não tem margem, a redação, assim, tá uma bagunça só. Então, você já percebe, de fato, quem estudou e quem não estudou. Então, só de pegar a redação. Aí, geralmente, a gente faz assim, já vai separando. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa vai para lá, essa vai para cá. Aí, você corrige aquelas que realmente já estão bagunçadas, depois você corrige aquelas que estão bem arrumadinhas. Aí, quer dizer, você já dançou só no aspecto estrutural da redação, entendeu? Então, cuidado, tá? Letra também a gente tem que caprichar, né? Assim, não é porque tem que ter a letra redondinha, bonitinha, ai, mas eu tenho a letra feia. Dá para ler? Dá. Isso é que é importante, tá? Antigamente, a gente não podia escrever com letra de forma na redação, já estava no edital. Meu marido fez um concurso uma vez que ele ficou... porque ele esqueceu. Homem geralmente escreve com letra de forma, não é verdade? Aí ele esqueceu na época, não podia. Ele esqueceu e escreveu. Aí depois que ele chegou em casa, ele falou assim, putz, o que foi? Eu fiz com letra de forma e perdeu. Eles nem lêem a redação, eles colocam 0, acabou. Mas hoje pode. Só que tem um detalhe para quem tem letra de forma, tá? Você está escrevendo na redação. Aí tem ponto, ou então iniciar um parágrafo, né, que você inicia com letra maiúscula. Então, você tem que separar as maiúsculas das minúsculas. Você não pode escrever, sendo assim, aí você vai lá, sendo, né, assim, blá, blá, blá. Aí você não pode escrever o S do mesmo tamanho, né, do resto da palavra depois de um ponto. Então, você tem que diferenciar maiúsculas de minúsculas. Tem um ponto aqui, então você aumenta esse S. Vai iniciar o parágrafo, né? É importante, né? Então tá lá, ó, é importante. Vejam, né, que a maiúscula tá diferente das minúsculas, tá? Então, a gente precisa diferenciar. Quem tem letra de forma, muito cuidado com isso, porque senão a redação fica toda em letra minúscula, tá? A gente precisa ter esse cuidado. Quanto ao título que eu ia falar aqui, tipo, eles geralmente deixam o espaço para o título, tá? Depois vem linha 1, linha 2, linha 3, então a gente coloca ele aqui. Vamos supor que a orientação é que você faça o título, mas não tenha linha. Ixi, eles não deixaram a linha. Então a gente tem que estar preparado para isso. O que você vai fazer? Você vai colocar o título na linha 1, centralizado, e aí faz o que depois? Começa na linha 2 ou pula? Vai para a linha 3? Na linha 2. De jeito nenhum vocês vão pular, tá? Nunca. Por quê? Porque vocês contam por linha, eles contam por linha. Então, você vai dar o espaço do parágrafo e vai até onde tem que ir, ó. Esse aqui é um espaçamento que tem que ter. Isso aqui é mais ou menos 2 centímetros. O que são 2 centímetros? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu acho que eu não trouxe. Tem uma caneta Bic? Alguém tem? Tem que ser Bic. Porque essa aí não vai dar. É. Por causa do negócio aqui, né? Então, o que vocês vão fazer? Só a tampa, não precisa da caneta não, só precisa da tampa. Pronto, quebrou não, né? Não, muito obrigada, pronto, já valeu. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, na linha e vão começar a escrever a partir daqui. Esse é o parágrafo aqui, ó, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha. A tampa inteira ou só a ponta da tampa? Então, é a ponta, olha só, tá vendo a margem? Sim. Então, você vai encostar essa parte do corpo onde vai tampar, você vai encostar aqui na margem. Você vai começar a escrever a partir daqui. Isso só nos parágrafos, ó.
você vai ter todos os parágrafos alinhados. Então, você vai começar um parágrafo, coloca a tampa da caneta e começa a escrever. Aí, claro que na linha de baixo, você vai começar de novo aqui no cantinho. E aí, no próximo parágrafo, você vai, ó, na tampinha, tá? Então, sempre. Essa é importante, essa estrutura. Diga. Mas corre o risco do cara que está lendo interpretar como está muito grande? Porque Não. o professor, por exemplo, ele leu a minha redação no slide e aí ele falou que os espaçamentos estavam muito grandes. Eu tinha feito exatamente. Não, o que o manual de redação diz é que são mais ou menos 2 centímetros. Olha, eu tive uma aluna aqui o ano retrasado que era minha aluna de redação, ela passou com 10 na ESA, e a outra na SPSEC tirou 9,5. Então, assim, até hoje a gente nunca teve problema. Tive vários alunos com notas e tudo que passaram, não tiveram nenhum problema. Então, a gente sempre usou o que o manual prediz, tá? Então, a gente está usando baseado no manual, tá? Então, apaguem aí algumas coisas, né? Pode usar a caneta sem perigo. Agora, é claro, também tem gente que vem na metade daí não dá, tá, gente? Então, a gente tem que... É a tampinha da caneta. Pode levar a caneta Bic. Eles pedem caneta preta, transparente, é uma Bic. Então, né? Vou levar várias canetas. Tudo bem, mas salva uma Bic aí para vocês levarem para poder usar, né, na hora de fazer a redação, tá? Muito cuidado com palavras de baixo calão. Uma vez eu tive... porque o que aconteceu? Uma aluna escreveu... No passado eu tinha gente com caneta azul. Dançou, né? É porque antes podia, azul ou preta, agora acho que é só preta, né? No edital tá, acho que é... Mas marcar a prova com azul não, o negócio é o gabarito, né? É, o gabarito. Aí dança, aí zera mesmo, gente. Se tá no edital caneta preta, somente preta, não adianta levar azul, verde, amarelo. Pode ir de calça e blusa de manga, depois você chega lá e te bermuda e Aí já viu. Militar, geralmente fardado, né? Porque quando é em colégio militar e tal, mas a ESA acho que vai ser fora, né? Que é muita gente. A ESA geralmente são nas escolas em geral, muita gente. Geralmente no CEUB aqui, o CEUB. Saiu já não. Onde vai ser não, né? A CEUB, Antigamente era um colégio militar, mas ficou muita gente e às vezes o colégio não consegue pegar todo mundo. Aí teria que fardado, que é militar, teria que fardar. Eu caguei pra isso aí quando eu fui fazer o DAIAC, falaram que tinha que ir fardado. Eles não pedem... Se pedir, se você apresentar a identidade militar, você dança. Mas Diga. não é só quem é. Então, quem é militar e vai fazer prova numa organização militar, tem que ir fardado. Mas é militar mesmo, né? Porque fizeram EA, né? E eu estudo em colégio da Polícia Militar, lá do Goiás. Não. Aí os caras foram mas nós zoamos muito, professor. Foi com o quê? Porque foram com Foi fardado. Da escola, mano. Feio, mas zoando. Assim, ó, eu já tive aluno que falou assim, ó, a disputa entre os povos, aí fez isso aqui, ó, Gente, quando eu li a redação, adivinha o que bateu meus olhos, assim, ó, puf. Eu só li a puta, eu não li o resto. Eu só li puta, e eu falei assim, o quê? Aí eu falei, como assim? Então, gente, a disputa entre os povos e tal, aí, pô, tem que ter cuidado para não estar separando coisas. E outra, uma translineação que eu vejo que tem sido muito comum aí, corrigindo as redações, tipo assim, ó, atendimento, a palavra é enorme, né? Aí você escreve aqui, atendimento. Para que você deixou esse A sozinho? A gente nunca deixa uma vogal sozinha, isso é translineação. A gente perde ponto com isso aqui. Tá? Tenta cortar a palavra no meio. Professora, mas não cabe tudo lá não. Então, o que você vai fazer? Você vai botar esse A aqui e... mas vai ficar um buraco. Tenta, na hora de passar limpo, né? Trazendo as palavras até chegar e ter esse alinhamento. Se deixar um buraquinho de leve, não tem problema, eles nem olham, tá? Tem essa aluna... tem muita coisa para a gente olhar, a estrutura. Essa aluna da SpaceX, eu tenho até um texto aqui que ela mandou, né, agradecendo um textão. Aí ela falou que não sabia nada de inglês, que aí ela passou, acho que de 12, eram 12 questões, ela errou uma. E na redação também ela disse que escrevia muito mal. A primeira redação dela foi 1.8, que ela falou assim, ai meu Deus, eu vou desistir. Aí ela, não. Aí ela, né, via que eu sempre estava, né, conversando e ajudando. Aí eu falei assim, olha gente, vocês têm que... É o seguinte, errou
conserta na próxima, não comete os mesmos erros. A gente precisa, pô, eu errei isso, então agora na próxima eu já não vou mais errar isso. Né? Já fui chamada a atenção, já puxaram a minha orelha, agora a próxima eu já vou ter que... Isso aqui eu não posso mais errar. Tá? É inadmissível você chegar agora, no final do curso, ainda deixando um monte de buraco, separando errado, enfim, então vocês já sabem como fazer. Então, daqui para frente, podem surgir novos erros, mas esses não mais, tá? Depois eu vou explicar para vocês rapidamente também como colocar número na redação. A gente só lembra do número na hora que precisa dele. Século, eu escrevo como? Não. Século, número, põe 20, número mesmo. Então, porque nos livros está lá em Romanos, né? Só que aí você tem que escrever século 20. Então, até o numeral existe uma forma, só que a gente só lembra na hora que a gente vai precisar dele. Ai, agora? Mas tem todos, eu tenho um slide só de número, aí a gente dá uma aula aqui rapidinho. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. O que a gente faz quando a gente vai fazer a redação? Tá? Primeira coisa, texto motivador. Pegou o texto motivador, vai fazendo a leitura e vai sublinhando as partes importantes. Tentem observar qual que é o objetivo. Gente, quem escreve, escreve com objetivo. Tá? Qual é o objetivo desse texto? Né? O que ele quer atingir? Então, eu já vou sublinhando as partes importantes. O que vier na minha cabeça nesse momento, puxa, me lembrei de tal coisa. Escreve. Tá? Escreve num cantinho, tá? Onde vocês conseguirem, na folha de rascunho, desde que não seja onde vocês vão fazer o rascunho de vocês, na prova, porque a prova é de vocês, gente. Ninguém, não tem problema, não pode escrever no gabarito oficial. Mas aí vocês vão pegar lá e escrever. Veio o que na minha cabeça? Tipo assim, quando eu falo de preconceito, o que veio na cabeça de vocês? Preconceito. Preconceito. E aí? Você leu minha mente, cara. Isso. A pessoa que não respeita a outra, ok. Aí eu vou escrever no cantinho lá da minha redação. Pessoa que não respeita a outra. Que mais? Julgamento prévio. Racismo. Aí eu vou colocando tudo que vem na minha cabeça. Eu estou lendo o texto motivador. Gente, anotem. Tá? Eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês. Vocês estão escrevendo na redação, de repente, estereótipo. Aí, de repente, você fala assim, puxa, eu tinha pensado numa coisa tão legal. E agora, o que foi mesmo que eu pensei? Então, gente, é melhor você escrever e depois ter como selecionar e colocar na sua redação do que você esqueceu, não escreveu e depois ficar. Você vai embora para casa encasquetada com aquela palavra que você não lembra e fala assim, caraca. Aí você, putz, era aquela palavra. Aí tua mãe olha pra tua cara, o que foi? Aí, não, eu lembrava que tinha uma palavra que, puxa, eu não anotei, essa palavra ia ser essencial na hora da minha redação, estereótipo, por exemplo, né? Aí você fala assim, puxa, se eu tivesse colocado, né? Fica bem interessante. Exato. Isso, às vezes nem é, né? Exatamente. Gente, fazer leitura. Mas é. Você escreve tão bonitinho, aí você fala errado. Eu falo errado, mas eu escrevo. Então, gente, isso é técnica, tá? A gente faz brainstorm. O nome dessa técnica é brainstorm, ou seja, nuvens, né? Brain, cérebro, storm é tempestade de nuvens, ou seja, tudo que vier na sua mente. Se eu falo assim, aborto, o que vem na sua cabeça? Crime. Crise social, legalização. Discussão. Movimento feminista, ou seja, veja quantas coisas. Então, assim, só de olhar o tema da redação, a gente já consegue pensar em um monte de coisa. Claro, gente, a seleção vem depois. Você não tem que... não vou escrever isso não. Né? Eu vou depois mostrar uma redação para vocês, um tema besta, aí foram palavras bobas e, de repente, surgiu uma baita de uma redação. Né? Então, a gente começa ali com coisas pequenas mesmo, palavrinhas pequenas assim. Aí você pensa, puxa, aqui eu posso escrever isso e isso. Aí a gente parte para cá. Aí a gente vai fazer o nosso tópico frasal. A gente vai fazer a introdução usando o tópico frasal. Né? A gente tem que dividir os períodos dentro do parágrafo. A gente não pode sair escrevendo tudo as coisas de qualquer jeito. Assim, doutora, também para a gente desenvolver uma boa redação, a gente tem que
de base, assim, ou um texto que explique todo aquilo que eles querem que a gente expresse. Você diz o texto motivador? Porque às vezes Se eu lhe disser, sabe? tão vagabundo que você não sabe no que você vai escrever. Sabe como é que era ESA Aí antigamente? você escreve uma coisa, você dá como indefinido porque você escreveu uma coisa que não tem nada a ver com o que você escreveu, entendeu? Meu marido fez a prova da ESA há 30 anos. Né? Não vou falar 30 anos atrás, porque se já foi há 30 anos, com H já é atrás, é redundante. Né? É que nem falar hemorragia de sangue. Existe hemorragia de outra coisa, a não ser de sangue, então é redundante. Então, meu marido fez essa prova da ESA há 30 anos. Sabe como é que era? Rio de Janeiro. Maracanã a prova. Você tinha que levar uma prancheta. Estava no edital. Você tinha que levar a prancheta. Porque você fazia no colo. Sentava na arquibancada e botava lá no colo. Aí, de repente, no meio da prova, surge um cara lá no meio do Maracanã e pega o microfone e fala assim: agora, atenção para o tema da redação. Aí, a da Marinha, por exemplo, teve uma que era assim: do outro lado, o que haverá? Escreve. Aí ele, vou repetir, do outro lado, o que haverá? Aí, mais uma vez, só repetia 3 vezes e acabou. Se você pegou o tema, pegou. Aí, do outro lado da onde? Do oceano, do outro lado do mundo, do outro lado, né, da vida, morreu. Mas era assim, era assim. Aí você que tinha que delimitar. Aí eu vou falar, pô, vou sair atirando para todos os lados? Não, eu vou delimitar. Então, do outro lado do mundo, do outro lado do mar, já que é da Marinha, né? Do outro lado do mar, o que haverá. Enfim, do outro lado, ou seja, né? Do outro lado do quartel. Da personalidade, enfim, ou seja, você tinha que delimitar, porque senão também você começa a atirar para todos os lados, você escreve, não escreve nada. Nossa, assim, muito mais. Sério? Eu acho delimitar mais difícil. É, porque o texto motivacional, ele vai te direcionar, tá? Então, você vai lendo, e você vai lendo e vai sublinhando. Gente, hipótese alguma, vocês podem copiar trechos do texto motivador. O que você pode fazer... Hã? Eu não leio porque eu sou bom. Não, leiam sim, porque... Sabe por quê? Porque às vezes, o que acontece? Muita gente só lê o tema, né, o que tem que fazer, aí tipo lá, intolerância religiosa. Ah, nem vou ler o resto. Mas você sabe lá o que ele está falando, o que ele realmente está abordando. Então é importante, gente, fazer a leitura e ir sublinhando. O que vier na mente, vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Aí depois chega a fase da seleção. Agora eu vou selecionar. Aí o que eu vou colocar na minha redação? Eu tenho condições de discutir tal coisa e tal coisa. Também não coloque aquilo que vocês não dão conta de discutir, tá? Então, se vocês não vão conseguir discutir algum ponto, então nem coloca. Porque depois vocês vão ter que discutir no desenvolvimento e se vocês não têm argumento para isso, não têm conhecimento para isso, vocês não vão conseguir discutir nada, tá? Então, a gente sempre tem que pensar assim. Então, pensem a redação antes de escrever, tá? Aí, eu vou fazer depois um brainstorm como treinamento aqui com vocês sobre essa redação, tá bom? Aí eu vou passar para cá. Então, o tópico frasal, ele tem que estar presente dentro da nossa introdução. A introdução tem que ter de 4 a 5 linhas no máximo, tá, gente? Não é mais do que isso. Aí vai virar redação de Enem. Em falar em redação de Enem, professora, eu estou pegando umas redações de Enem lá, nota 1000, e estou estudando, né? Estou estudando, estou lendo. Se eu pegar uma redação do Enem e colocar aqui, não vai dar nem 5 na ESA. Tá? Então, muito cuidado com redação de Enem. Por quê? A redação do Enem é o que vocês aprendem na escola, né? A fazer redação. Porque a escola prepara para quê? Vestibular, para o Enem. Então, se você hoje for estudar redação, fazer um curso de redação na internet, qualquer curso que você procure, tudo é voltado para o Enem hoje, né? Uma técnica que eles usam que são, tipo, 3 pontos, que é você pegar e desenvolver a redação, introduzir, desenvolver e finalizar. Tipo assim, 3 tópicos. Porque o Enem, por exemplo, se você botar, tipo assim, a proposta de intervenção na conclusão, você já tem 120 pontos. Se não botar, menos 120 pontos. Então, assim, é diferente. A introdução do Enem, você tem que contar uma historinha, você tem que contextualizar. A da ESA é
e da SpaceX é curta e grossa, seca, tá? Não tem que ficar de frufru, não, vai direto ao assunto. Então, vou mostrar aqui algumas formas de você fazer o tópico frasal, da gente fazer a introdução, sem blá, 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 sem ficar, sabe, tem que botar, é notório, não é nada notório, gente. Esse é notório. É notório. Gente, vieram uns alunos aqui de um cursinho uma época, eram 6 alunos, eles vieram tudo de um cursinho. Todos eles escreveram é notório na redação. Aí eu falei, é notório para quem, indivíduo? Ou podemos observar também. Todo mundo pode observar, todo mundo consegue ver, é notório para todo mundo. E aquele camarada que vive lá na ribeirinha, lá no meio do mato, aquele camarada que não tem televisão, não tem internet, não tem nada, é notório para ele também. Né? Outra coisa, você foi ótimo você ter falado isso. Podemos observar. A gente pode se incluir na redação? Não. Nunca. Tá? Então, sempre em terceira pessoa. O Enem pode. O Enem não te tira ponto por conta disso. Não. Não tira mesmo. Né? Eu tenho vários alunos que voltam com o espelho. Professora, dá uma olhadinha na minha redação do Enem aqui. Tá lá. Podemos, vivemos. Aí, isso que eu brigo na escola, sempre o tempo todo. De certa forma, pode usar? Mas o Enem pode, de certa forma. Mas que forma? Olha só, gente. Mas se é em primeira pessoa. Não. O quê? O Enem? Pode. Enem, pode escrever que você vai ver que não vão te tirar ponto. Não vão tirar ponto. A gente orienta a não fazer. Ótimo, mas se você fizer também não vão te tirar ponto. É isso que eu tô te falando. O Enem não tira ponto por causa disso. Não. Agora, qualquer outro concurso tira, principalmente os militares, tá? Então, sempre em terceira pessoa, não arrisquem, né? Ao invés de eu falar, podemos perceber, né? É possível perceber, tá? Então, assim, cuidado. Outra coisa. Não percebe-se também. Percebe-se também já. Chegamos a uma conclusão, a gente pode chegar a uma. Gente, olha só, em conclusão, você já está na conclusão, olha que redundância, né? Então, portanto, percebe, ou seja, coloca lá e pode. Qual? Não, nem pensar. Primeiro que você está botando concluir na conclusão, ainda está se incluindo no texto. Quem aqui concluímos? Se incluiu? Não, nem conclui-se. É porque é redundante. Você já está na conclusão, você vai botar conclui-se? Então pode ser, tipo, afirmo que eu também... Nem firmo. Você não está afirmando nada. Gente, olha só, você não precisa se incluir. Mas eu preciso dar minha opinião. Sim, toda a redação, a opinião é sua. Tudo que está lá é seu, é sua opinião. Então, a gente não precisa... Eu acho que não. Então, você coloca, né, várias... tem que ser bem sutil, né? Então, é bem realmente... a gente não pode deixar perceber. E outra coisa, a questão da dúvida, tipo assim, talvez, não sei o quê. Você convence alguém usando talvez? Se você fala assim, Valéria, você vai à festa sábado? Talvez. Eu convenci alguém de que eu vou? Então, não usem, não é nem evitem, não usem palavras que tragam dúvida. É possível, talvez, não afirma, né? Toca direto, afirma, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de tópico frasal aqui. Então, o que é o tópico frasal? Os textos são produzidos em forma de parágrafo, eles possuem uma ideia principal, central, um núcleo, né? As quais agregam aí as ideias secundárias, né? Que serão desenvolvidas. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a bandeirinha que eu vou levantar, o que eu acho sobre esse assunto? Tal coisa. Aí aqui é meu tópico frasal. Agora, eu vou colocar minhas ideias secundárias, tá? Então, esse aqui vai ser o meu argumento 1 e esse aqui vai ser meu argumento 2. Quer fazer com 3? Pode fazer. Eu acho mais arriscado e assim, você acaba tendo que escrever muito mais e acaba escrevendo parágrafos menores. Então, é melhor você escrever 2 argumentos com parágrafos maiores, você só precisa de 20 linhas. Quantos argumentos você botar aqui? Olha só, tudo que você põe na introdução você tem que desenvolver. Tudo. Eu tenho que falar de tudo. Se você colocou na introdução, você tem que desenvolver, porque senão você teve fuga parcial do tema. Então, tudo que você colocar aqui, você tem que discutir. Então, é melhor botar 2 argumentos, e aí você vai discutir aqui no desenvolvimento o argumento 1 e depois o argumento 2. Pronto. Aí você vai apresentar aqui
Quando eu leio isso aqui, eu tenho que saber exatamente o que você quer com isso. Às vezes eu posso até imaginar o que você vai argumentar, às vezes não, às vezes você vai usar aqui um elemento surpresa que eu vou falar assim, caramba, eu não tinha pensado nisso, realmente, né, me surpreendeu. Então, gente, façam muita leitura, tá? O jornal, né, você abre lá o UOL, G1, sei lá, Terra, enfim, você pega lá, todo dia vai ler uma notícia. Hã? Serve, mas aí você observa, né? O que ele introduziu, começa a prestar atenção nisso, como é que ele introduziu, o que ele colocou aqui, o que ele vai desenvolver, o que ele vai discutir e como é que ele concluiu essa história, né? Como é que ele concluiu essa notícia? Começa a observar, os textos jornalísticos, eles são muito parecidos com o texto dissertativo argumentativo, até porque ele sempre tenta passar a ideologia. Se você pegar um jornal de uma empresa, pegar outro jornal, você vai ver que às vezes é a mesma notícia, dado de várias formas diferentes. Depende daquilo que ela quer, né? Se ela quer te influenciar, principalmente a questão de política, né? Se ela quer te influenciar se for um jornal de esquerda, ela vai te influenciar, né, para a esquerda. Se for um jornal de direita, ela vai te influenciar para a direita. Você vai ver que a notícia é a mesma, mas cada um vai levando para um viés. Isso o jornalista faz, porque ele tem uma ideologia, ele quer te convencer disso. Entendeu? É difícil, né? Você pode fazer. Ainda mais nos dias de hoje. Gente, põe o nome neutro, misericórdia, nem pensar. Não. Não use todos. Carly. Jesus, esquece, essa gramática aí tá furada. Mas enfim. Sabe que isso me faz lembrar na literatura? Na literatura, no modernismo, tentaram fazer coisas desse tipo aí, de usar a linguagem coloquial dentro da gramática, nas poesias, né? Ao invés de falar telhado, fala teiado, ao invés de falar melhor, fala mió. E aí eles tentaram forçar a barra, só que durou 8 anos o modernismo. Hã? Essa linguagem coloquial, tipo, cada um sim. Mas eles tentaram, mas não deu certo. Tem como pegar uma linguagem que o pessoal usa lá, tipo, no Nordeste e trazer pra cá, pra Brasília. Muita gente vai nem entender o que aquela pessoa tá falando. Mas a linguagem neutra, gente, ó, não é por causa do E no final que vai ser masculino ou feminino. A palavra motorista é o motorista, a motorista. Então, o que definiu o sexo? O artigo. Não tem nada a ver com a palavra. Então, assim, chega a ser um pouco, né, meio, né, enfim. Substantivo, como é que fala? Eu tô tentando lembrar aqui. O substantivo... Quando você tem que usar o artigo para poder diferenciar a palavra? O epiceno. Isso, que ela serve para o masculino e feminino, né? Então, olha só, gente. Vamos lá. Os textos são produzidos em forma de parágrafo. Esse possui uma ideia principal, central, núcleo, tá? Quais se agregam as ideias secundárias? As ideias secundárias são os argumentos que você vão usar aqui para discutir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar uma bandeirinha e trazer 2 argumentos para defender esse ponto de vista que eu levantei. Aqui eu tenho que defender isso até o final. Vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Então, desenvolvidos no correr da sua produção, servindo para completar, explicar, comentar e rever a ideia núcleo. A ideia central de um parágrafo é denominada tópico frasal. Assim sendo, o tópico frasal é a oração que introduz a ideia central que será desenvolvida no parágrafo, seja em texto dissertativo, descritivo ou narrativo, que não é o caso da ESA, que a ESA pede só texto dissertativo argumentativo. Então, o tópico frasal é a maneira prática e eficiente de estruturar um parágrafo, por expor já de início a ideia que o autor do texto quer passar. O que eu defendo? Qual é a minha ideologia em relação a esse assunto? É tal coisa. Então, eu vou ter que defender, levantar uma bandeirinha e usar os argumentos para defender o que eu penso. O professor falou que também poderia ter dissertativo positivo. O máximo que tem é a carta argumentativa, que é o que está no edital. A carta, né? A gente pode dar uma olhada numa carta rapidamente para vocês terem uma ideia. Alguém já fez carta argumentativa? Mas o edital está lá, texto dissertativo argumentativo ou carta argumentativa. Vocês já leram o edital? O que é uma carta argumentativa? Pois é, tipo você discutir uma questão, uma situação. Então, por exemplo, você tem uma praça pública que está toda depredada e você vai lá e faz uma carta solicitando que essa praça seja arrumada, que eles façam... É muito mais fácil, porque você pode se incluir na redação.
você pode colocar nós, né, nós da associação, bababá. É muito mais fácil a carta. Nunca caiu. Tá no edital desde que a ESA existe, nunca caiu, mas é bom a gente dar uma olhadinha rápida, tá? Então, ó, ele geralmente vem no início, tá? Não necessariamente o tópico frasal vai vir no comecinho, ele pode vir no meio aqui da introdução, mas ele tem que estar lá. O que é o tópico frasal? A bandeirinha que eu levantei em relação a esse assunto. Isso. Ah, teve aluno que me perguntava, né? O ano passado mesmo teve aluno que me perguntou, professor, eu estou fazendo um concurso militar. Por exemplo, se o tema for porte de arma, eu sou obrigada a aceitar o porte de arma porque é um concurso militar? Não. Agora, você tem que defender o seu ponto de vista para mostrar que você não é a favor. Por quê? Né? Então, você pensa, puxa, uma pessoa que, né, você usa a arma para trabalhar, porque é seu ofício lá no quartel, você vai cautelar a arma, você vai usar, acabou. Mas eu não sou obrigada a ter uma arma em casa. Né? Às vezes, dentro da família, eu tenho uma pessoa que já tentou suicídio, eu vou botar uma arma dentro de casa. Né? Então, assim, você tem que argumentar esse tipo de coisa. Entendeu? Para convencer. É mesmo, é perigoso realmente ter uma arma dentro de casa, né? Porque, né? Então, assim, tá? A gente sempre tem que argumentar. Não sou obrigada a aceitar tudo. Ah, porque é um concurso militar, eu tenho que, né? Não, você pode realmente discordar, mas depende de como você vai argumentar. Porque né, vai detonar, então, claro, né? E outra, gente, nunca feriu os direitos humanos, tá? Independente. Ah, bandido bom é bandido morto. Você vai matar lá o bandido, né? Então, assim, você até pode pensar, gente, mas você não pode expressar isso, tá? Você pode até pensar, pô, bandido bom é bandido morto, mas eu não posso colocar isso num texto jamais, né? Olha os direitos humanos aí, né? Então, gente, os diferentes tópicos frasal, ó, existe diversos... Você pode falar, viu, no seu texto que você quer entrar para Santaria para matar os bandidos, você mora aquele dia. Não pode, de jeito nenhum. Zera na hora. Zera na hora. Então, ó, existe... Pensem também, gente, em temas que vocês acreditam que poderia, de repente, né... suscitar. Eu tive uns alunos, tá? Eu tive um aluno aqui que ele fez um caderninho só de tópico frasal. Então, tipo assim, ele pegava vários temas e fazia só as introduções. Aí, num belo dia, caiu uma introdução muito parecida, né? Com um tema que até que a gente tinha trabalhado em sala aqui. E aí ele pegou, puxa, eu lembro que eu botei isso, aí ele já tinha praticamente a introdução dele pronta. Aí foi relembrando algumas coisas, foi colocando. Então, ele só treinava introdução. Então, se você começa uma introdução bem feita, gente, o resto vai fluir. O ruim é quando aqui está tão complicado que você mesmo não sabe bem o que você quer dizer e quem lê não entende. Eu já peguei redação aqui que eu tive que ler a introdução, eu não sabia o que a pessoa quis dizer, eu tive que ler o texto motivador para saber do que se tratava, porque se eu fosse ler pela introdução, eu não sabia do que se tratava. Então, para você ver, né, estava tudo tão misturado, tão embolado, que eu falei assim, gente, o que ele está querendo defender aqui, né? Então, a gente tem que ser o mais simples possível e não complicar a vida da gente. Então, os modos de iniciar um parágrafo dependem de vários fatores, tais como a ordem das ideias, a ênfase que o autor quer dar, a sua intenção, os questionamentos que pretende suscitar e assim vai. Eu coloquei aqui alguns exemplos existentes. Vou dizer para vocês, ó, esses aqui são bons, tá? Existem várias formas de você iniciar uma redação. Eu vou falar assim, ó, esse é bom, esse aqui não, gente, não entra nessa não, mas eu tenho que mostrar o que existe, tá? Não entra nessa não, porque... Então, olha só, declaração inicial. Então, o que acontece? O que é um tópico frasal de declaração inicial? O autor do texto, nós aqui, né? Você faz uma declaração forte, capaz de surpreender o leitor, afirmando de cara ou negando algo de início, né? E em seguida justifica e comprova a afirmação com seus argumentos, sejam comparações, exemplo, testemunho de autores, entre várias outras coisas. Então, eu chego aqui, afirmo uma coisa, ou então eu nego, e aí depois eu trago os argumentos que eu vou discutir. Olha só, tipo, é um grave erro a liberação da maconha. Opa! Ele não está dizendo que é só um erro, ele está dizendo que é um grave erro. E agora eu quero saber por que é grave. Ela está bem hoje. Paz e amor hoje. Olha aí.
Ela é neutra, gente. Você esqueceu que ela falou que ela agora é Carly, não é mais Carla? Mas, enfim. Então, ele não só falou que é um grave, como é um grave erro. E ele não vai poder também, gente, destoar. Ele vai ter que defender até o fim. Se ele falar assim, mas a maconha às vezes pode ser útil, pronto, ele já se arrebentou. Ele já se arrebentou. Então, ele vai ter que defender isso até o final. Agora, quando alguém começa uma redação assim, que é um grave erro, a liberação, você não quer ler? Eu quero ler. Por que é um grave erro, né? Se a gente usa, inclusive, para fins medicinais, enfim, né? Mas por que é um grave erro? Né? Bom, olha só o que ele coloca. Provocará de imediato violência, elevação do consumo. Então, as pessoas vão passar a consumir mais. Esse é o argumento que ele vai usar e vai discutir aqui, ó. Ele vai discutir isso aqui. Ele colocou aqui, mas ele vai ter que discutir isso aqui. Depois, o Estado perderá o precário controle, porque tem pouco controle mesmo, né? Precário. Tem estados aí que não tem controle nenhum. Rio de Janeiro, São Paulo, não tem mais controle. Mas, enfim, na hora. Então, o Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e as instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Então, vejam que ele traz 3 pontos para justificar que é um grave erro a liberação da maconha, percebe? Só que ele vai ter que discutir, ele fez 3 argumentos, argumento 1, 2 e 3. E aí ele vai ter que fazer argumento 1, 2 e 3. Então, ele vai ter que ter 3 parágrafos para explicar isso aqui. Tá entendendo? É isso que eu estou falando. Tudo que você coloca na sua introdução, você tem que discutir. E aí você vai trazer exemplo, tá? O exemplo serve justamente para você reforçar essa ideia aqui. Tentem sim, aí eu concordo com a questão do Enem. Tentem trazer coisas, por exemplo, mais concretas, que alguém falou, algum intelectual, algum filósofo, alguém, não é o seu Zezinho das Couves, não desmerecendo o seu Zezinho das Couves, porque às vezes ele tem um conhecimento implícito muito grande, né? Então, seu Zezinho das Couves, das couves, seu Zezinho das couves, né? Mas assim, às vezes ele não tem o conhecimento científico, mas ele tem um conhecimento empírico, né? Ele já vivenciou algumas coisas, mas enfim. Esse é ótimo, tá? Só a introdução. De impacto, aí você coloca lá de acordo, né, no período colonial, blá, 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 e conta uma historinha, isso é Enem. Professor, mas agora eu fiquei na raciocínio aqui da Carla, mas sobre a questão da neutralidade, porque eu sou totalmente contra a liberação da maconha, porém, com a liberação da maconha, acabou o tráfico, acabando o tráfico já ia melhorar bastante, né? Eu teria como eu botar um argumento que eu tô contra e um benefício? Não, aí você pode botar assim, tipo, não você. Aí você pode jogar isso para a sociedade. A sociedade vive uma dicotomia, né? Por um lado, pessoas que são a favor por conta disso e disso. E de outro lado, pessoas que são contra por causa disso. E aí você discute o lado positivo e o lado negativo. E aí depois você tem que se posicionar. Você pode só discutir e ser neutro aqui, meio que neutro, né? Mostrando o que a sociedade realmente está vivendo. Então, lado positivo, lado negativo. Aí você escreve lado positivo, tal, tal, tal. Por outro lado, existem aqueles que blá, 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 blá. E aí você, né? Aí traz exemplo, como por exemplo, né? Pessoas que ficaram viciadas por conta disso, blá, blá, enfim, né? Mas aí, então, aí você depois pode concluir nesse sentido. Porém, é importante observar a questão, né, da liberação restritiva, né, para fins medicinais e blá, 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 e aí você encerra, entendeu? Eu vou falar uma coisa que às vezes até é muito polêmica para todo mundo. Quando a gente vai falar de maconha, já sei. Mas enfim. Mas maconha no quartel não combina, né? A gente fala de maconha. Mas é sério, sempre quando a gente... Agora é uma coisa muito séria que eu vou falar para vocês. Sempre quando a gente vai conversar sobre maconha, a gente sempre associa a maconha a ser, tipo, vamos dizer... negócio que comanda o tráfico, vamos dizer dessa forma. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que a maconha é uma forma que eles usam de mascarar
o que realmente está por trás do tráfico. Uhum. Todo mundo coloca a maconha como quem usa maconha é a pessoa da favela, do morro, e tananã, e que isso, que a maconha, o tráfico é louco, nananã. Entendeu o que você tá falando mais ou menos? A gente é o Fábio Escobar, filho. Não, sabe a gente vai adaptar? É porque esse negócio a respeito de liberar a maconha, de você, tipo assim, pegar algo que as pessoas já usam, normalmente você meio que dá um passe livre para aquela pessoa usar onde ela puder, é uma coisa que tem que ser muito séria, uma coisa que você tem que entender, tipo, se realmente vale a pena fazer isso. E eles não fazem porque a maconha é o que mascara todo esse tráfico. Mas se você for agora pesquisar em países como o Canadá, que foi um dos últimos a liberar maconha, para ver a situação em que o país hoje se encontra. Pois é. Então é uma coisa que você tem que estudar muito para você falar se você é a favor, se você é Tá contra. tipo São Paulo, igual uns zumbis Não, lá. mas essa aquela- parte é verdade mesmo. Eles Você botam tem que, sempre- tipo, eles né? sempre botam um caminhão de maconha na frente porque pegar é mais barato, atrás de cocaína. Porque Os o caras que as pessoas realmente, se você for ver na Cracolândia, são viciadas é em crack, metafetamina. Agora cocaína. é É o- isso que as pessoas viram, tipo, É um zumbi. a maconha também entra no meio, só que o que a gente fala? a Tudo que é pessoa começa vício, pela né? maconha, Os né? próprios celulares já viram um vício também, que tudo que transforma em vício. Por isso que a gente tem que ser neutro nessa questão, porque aí quando a gente usa aquela opinião que, mas a maconha, a gente pode usar o canabidiol para tratar as doenças. É engraçado, né? Pode Que usar, se você mas usa... não tem o THC que você É, usa, se você usa... Composição da maconha. Ninguém vai apoiar. A gente tem que deixar A gente vai saber dos detalhes do laboratório. Deixa eu... Ela vai descobrir como ela fabrica, gente. Cuidado com os toxicólogos que eles pedem, hein? Mas é interessante, é engraçado essa questão, assim, que às vezes as pessoas que usam droga como a maconha, assim, vai queimando neurônios. E as pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, tem que usar o canabidiol para poder mexer com as conexões, porque ele vai, né, ativando as conexões. É interessante, né, que para uns queima, para outros, né, age. Aí não tem como você apoiar ou não apoiar. Enfim. É uma loucura, porque uma hora é uma bosta, outra hora é uma coisa. Mas assim, Tudo na vida gente... é o equilíbrio, meu filho. Isso. Equilíbrio, entendeu? Vamos lá. Numa noite, né? Mas enfim, vocês viram, né? Tudo que colocar aqui tem que ser discutido. Olha só, aqui é um de definição. Ele vai definir uma coisa, vai discutir os outros pontos. Então, uma forma simples e muito usada, a definição possui também característica didática. Ó, ele define o envelhecimento. O que é o envelhecimento? Ele define. O envelhecimento é um processo evolutivo que depende de fatores hereditários, do ambiente e da idade. Embora ainda não tenham sido descobertas causas precisas, né, que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Então, mas assim, você pode fazer uma definição de algo e trazer dois argumentos, não necessariamente fazer do jeito que está aqui, né, esse tema, enfim. Contraste, esse aqui é o melhor, gente. Se vocês tiverem 2 pontos, se você pegar um tema que você encontrar ponto positivo e ponto negativo, ótimo. Aí você pode fazer que nem a gente falou aqui. Você pode se colocar neutro, né? A sociedade vive, né, uma dicotomia dos dois lados, né? Tal coisa, tal, e a outra coisa, por outro lado, outra coisa. E aí você vai discutir os 2 pontos, mas nunca esquecer de dar o seu posicionamento. Quando você discute o lado positivo e o lado negativo, eles querem saber também qual é a sua opinião em relação a isso. E aí, a sua opinião, beleza, você discutiu, você me convenceu que existe o lado positivo, existe o lado negativo, mas o que você pensa sobre isso? Qual que é a sua opinião? O porte de armas, por exemplo, tem os 2 lados, não é? O lado positivo e o lado negativo. O Estado não dá conta de te defender, então você acaba se autoprotegendo utilizando uma arma, né? Mas, por outro lado, também, se você puxar uma arma... Você tem que atirar, se você não atirar... Você pode até perder... Exatamente, você pode perder a arma, inclusive. Então... Ela tem que... Ela vai pra pé. Ela vai pra pé, vai fazer artes marciais, vai fazer tudo. Mas é porque eu luto, cara. Eu acho mó legal esse rolê. Olha aí. Mas você sabe aplicar o golpe, você consegue derrubar o elemento e desarmar. Aí pra tal de ver Jesus.
Então, assim, ó, se você coloca, você pode botar o lado positivo, o lado negativo e depois discutir, positivo e negativo. Mas não esqueçam de se posicionar, tá? Então, ó, de um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos em computadores, antenas parabólicas, aparelhos eletrônicos. Aí, esse é o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Veja que o tópico frasal ficou no final, não está no início. Então, assim, não tem problema. Ah, eu preciso colocar o tópico frasal logo no começo? Não necessariamente. Ou seja, aqui está falando sobre a questão da educação, esse paradoxo, né? Então, de um lado, você tem professores que estão recebendo muito mal, o profissional que deveria estar ali incentivado, ali, né? Motivado, aí recebendo mal. E a escola investe naqueles laboratórios que você nunca pode entrar, porque está sempre fechado. Não, porque não pode entrar, porque senão pode quebrar, pode estragar, pode não sei o quê. Não é assim? Né? E nunca usa, exatamente. Gente, olha só, interrogação é legal, só que é perigoso, tem que saber usar, tá? Eu tinha um aluno aqui que ele sabia usar, ele tirava 8,5, 9 na minha redação. Aí os outros, pô, deixa eu ver o que a redação dele tem, que a minha não tem, porque ele tá tirando 8, 8,5. Era um menino que fazia direito até na faculdade. Aí ele começou bem novinho e ele resolveu fazer a prova da ESA. Ainda tinha idade, aí ele resolveu parar a faculdade e resolveu fazer a prova da ESA. Aí ele tinha bastante argumento, ele fazia sempre com questionamento, sempre, toda a redação dele tinha uma interrogação. E os alunos acharam que era, né, fácil, porque ele estava tirando nota boa, porque ele faz com interrogação. Vou fazer também. Aí começaram a fazer com interrogação. Então, aí a nota foi só diminuindo. Pô, professora, mas peraí, não sei o quê, porque não sabe colocar. Porque olha só, quando você levanta um questionamento... Tem que responder logo em seguida, né? Não necessariamente logo em seguida, tipo assim, e também não diretamente. É assim que a educação vai mudar no Brasil? Sim. Então não precisa mais ler o resto. Você já respondeu? Ou então, não é assim que a educação vai... Para que eu vou ler o resto se você já disse que não, né? Então, olha só, a interrogação só cabe na introdução. Ah, eu posso fazer uma interrogação aqui, uma pergunta retórica? O Enem deixa. Essa não, esquece. Nem a SpaceX. A SpaceX ainda é mais dura nesse sentido. Então, o que vocês fazem? Se quer fazer uma pergunta, tem que ser feita dentro da introdução. Será que é assim, né, que o Brasil, a educação no Brasil vai mudar, né, mudará? Aí a educação no Brasil sempre sofreu, blá, 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 blá. Aí você vai discutindo. E aí, ao longo dos parágrafos, você vai percebendo que não vai ser assim que vai mudar, não. Mas, ou seja, eu tive que ler toda a sua redação para perceber que no final você vai mostrar que ela não vai mudar dessa forma. Então, o questionamento só cabe aqui. Para fazer pergunta só pode ser feita aqui. Teve uma vez que o aluno colocou essa pergunta no final, na conclusão, a última frase dele. Será que é assim que a educação vai mudar? Eu falei, diacho, ele quer que eu responda, né? Porque... Era ele que tinha que responder. Ele que tinha que ter respondido, eu tinha que saber qual era a opinião dele. E aí ele faz essa pergunta para mim. Aí eu brinquei, né? Eu falei assim, manda o endereço que eu vou responder para você. Aí eu falei, puxa, não é assim, né? Então, ele tem que fazer a pergunta lá na frente. Ó. Ó. Eu mando um tema, ele quer me dar outro. Agora eu tenho que fazer uma redação. Então, a pergunta serve, gente, para despertar a atenção do leitor para o tema, sendo respondido logo, né, ao longo da argumentação. Né? Então, ó, por exemplo, ele já fez uma pergunta aqui, ó. Será que é com novos impostos? Aí, ó, estão tentando aumentar aí, né, os tributos aí, né? Então, os impostos, né, a carga tributária, enfim. Então, será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para financiar as regalias do governo. Então, aqui a gente vai discutir aqui, até talvez um pouco da corrupção, né? Porque a gente está tirando dinheiro e não está resolvendo. Esse dinheiro está indo para algum lugar. Ó, alusão histórica também é legal, só que cuidado para não se perder muito e escrever 9 linhas de introdução. Ah, outra coisa, gente, os parágrafos devem ser proporcionais, tá? O menor parágrafo do seu texto tem que ser a introdução. A introdução. Ele é o menor de todos. Então, se eu escrever aqui 4, a conclusão tem que ter pelo menos 5. Tem que ser um pouquinho maior. Porque você conclui mais do que você introduz. Né? Se eu falar assim, gente, olha só, o tema da redação hoje é o aborto. Eu já introduzi.
O assunto. Ah, então o que a gente vai... Aí vocês vão discutir. Aí, tá bom, gente, agora o que vocês concluíram sobre esse assunto? Então percebe que aqui tem que ser o menor, depois a conclusão, e dentro do desenvolvimento, o desenvolvimento tem que ser maior que a introdução e que a conclusão. Então tem que ter no mínimo 6 cada um. Ah, eu posso ter assim 6 e 8? Pode, tá? Não tem problema. Agora, o que eu não posso ter também é um parágrafo de desenvolvimento de 15 linhas e o outro de 3. Por quê? Porque eu estou discutindo o argumento 1 e o argumento 2. Aí no argumento 1, eu tenho 15 linhas de discussão. No argumento 2, eu tenho 3. Então percebe, eu tenho muita coisa para falar do argumento 1 e não tenho nada para falar do 2. Então, gente, isso não pode ser desproporcional, tá? Não precisa ter o mesmo número de linhas, mas tem que ter algo proporcional. Um com 8, outro com 10, com 11, né? Mas eu tenho que ter maior número de linhas. Então, assim, na verdade eu estou colocando mais ou menos aqui, mas vocês sabem que tem que somar e tem que dar no mínimo 20 linhas, tá? Então... Por isso que eu falei, é ruim quando a gente coloca argumento 1, 2 e 3, porque também eu vou ter que ter 3 parágrafos. Aí esses parágrafos vão ficar pequenos, percebe? E corre o risco de ficar menor que a introdução e menor que a conclusão. Né? Aí eu vou fazer 3 argumentos, aí eu vou botar um parágrafo de 4, 3 e 3, 4, 4, 5, aí pô, vou ficar com o mesmo número de linhas, entende? Então, o desenvolvimento sempre tem que ser maior. Posso fazer alusão histórica? Posso, diga. Não. Introdução e conclusão, não. Aqui você pode ter, tá? Mas introdução e conclusão tem que ser diferenciado, tem que ser menor. Então, assim, se você fizer 3 aqui, né, 4 aqui, aí você pode fazer 5, 5, mas aí não vai dar 20, né? Tem que ter 20 linhas. Então, o conhecimento dos principais fatos históricos ajuda, né? De repente, eles vão colocar alguma coisa lá que você pode comparar no período colonial com agora, né? Pega a aula do Clécio e manda ver. Então, o leitor situado no tempo pode ter uma melhor dimensão do problema. Olha só, por exemplo, ó, após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se, ó, a palavra tem hífen, lá e cá, tá vendo? Então, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Então veja, qual é o tema, qual é o tópico frasal, qual é a ideia central nesse parágrafo? Eu quero falar de quê? Pronto. Então não está no início, não está no fim, está bem no meu meio, mas eu sei o que é o assunto. Então, gente, toda vez que alguém lê a sua introdução, a gente tem que perceber qual é o assunto. Tá? Mesmo que o tópico frasal não esteja no início, não esteja no fim, mas esteja no meio, enfim. Mas eu tenho que perceber qual é o assunto. Frase nominal, essa aqui não é legal. Tá? Existe, mas não é bom. Tá? Baixo salário, porque fica tudo muito quebrado. Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamento, desvio de... Agora imagina se eu for discutir tudo isso aqui. Entende? Então esse aqui não é um bom tópico frasal. É uma forma de fazer. Mas já estou dizendo que essa daí não é bizu, tá? Ó, adjetivação, né? Essa aqui até dá para fazer. Ele pega e inicia com um adjetivo, né? Ineficaz. É o mínimo que se pode dizer sobre a política dos governos federal e estadual diante do aumento avassalador da violência nas grandes e médias cidades brasileiras. As ações realizadas até aqui não conseguem sequer minimizar a tensão vivida pelos seus habitantes. Aí vai discutir, né, que o poder público aí está ineficaz, né, a questão, né, da segurança pública, enfim, aí vai discutir esses pontos. Dá para fazer, tá? Citação, também dá para fazer. Agora, eu acho um pouquinho perigoso, porque olha só, as pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança, jogarem num bolo de mortos, virarem as costas e irem embora. Aí o comentário do fotógrafo Sebastião Salgado, falando sobre o que viu em Ruanda, é um estímulo do estado de inércia, de ética que domina algumas nações do primeiro mundo. Sabe qual é o perigo aqui? Porque teve um ano que a ESA, acho que foi um ano retrasado, a ESA fez um edital contratando professores para fazer a correção da prova. E aí, gente, contratar professor fora de época para corrigir a prova, quem é professor antigo, quem é bom professor, está empregado.
Aí quem que foi lá para corrigir as provas? Professores mais Os recém-formados. Aí ele meio desavisado que existe, né, esse tipo de introdução, ele pode achar que você está fazendo uma narrativa. E já te zerar aqui, até você fazer o recurso, explicar que, né, focinho de porco na tomada, você já se desgastou, você está tendo que fazer recurso. Então, assim, eu não gosto muito por isso, por causa disso. Eu não sei quem vai corrigir a redação, então eu prefiro ser mais, né, clara possível. A divisão é quase que o ponto e o contraponto, né? Então, lado positivo ou negativo, não necessariamente. Aqui eu posso botar 2 lados positivos e 2 lados negativos. Eu gosto muito desse tipo de introdução. Ó, predomina ainda no Brasil 2 convicções errôneas. Eu não tenho 2 pontos, um positivo e outro negativo. Eu só tenho 2 negativos. Que geralmente, gente, os problemas são problemas sociais. E geralmente são pontos negativos, não é verdade? Tema de redação é assim, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, da violência. Tem alguma coisa boa para falar da violência? Né? Educação. Vocês têm algo bom para falar da educação no Brasil? Saúde. Alguém tem algum ponto positivo? Professor que recebe um salário menor do que um médico que foi formado por um professor. Então, aí a gente começa a ter problemas. Então, a gente só consegue ver coisa ruim. Hoje ela tá, Eu acho que hoje vai render a nossa redação. Ela vai querer 2 folhas, eu vou dar 2 para ela. Então, assim... Então, o que acontece, gente? Eu não tenho um ponto positivo e não tenho um ponto negativo, mas eu tenho 2 negativos, então usa isso aqui, ó. Predominam ainda no Brasil 2 convicções errôneas sobre o problema da exclusão social. 2 pontos. A de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público e a de que sua superação envolve muitos recursos e esforços extraordinários. E aí eu vou ter que discutir esses pontos. Entendeu? Aí, deixa mais genérica aqui, gente, ó. Isso também é interessante, porque se você define muito isso aqui, depois você fica muito restrito na hora de desenvolver. Quando eu falo que a sua superação envolve muitos recursos e esforços, que recursos são esses e que esforços são esses? Tcharam, eu vou discutir aqui. Entendeu? Então, se você deixar um pouquinho genérico aqui, você discute esses pontos aqui. Agora, se eu já falar quais são esses recursos e quais são os esforços, aí eu fico engessada. Na hora de discutir, eu não tenho exemplo para dar. Então, esses recursos e esses esforços eu posso dizer aqui. Um exemplo desses esforços, desses recursos, estão tal, entendeu? E eu posso dar exemplo. Agora, quando a gente já deixa tudo muito restrito aqui, eu não tenho mais o que falar. Entende? Então, quanto mais genéricozinho também vocês deixarem um pouco na introdução, melhor. Tá? Então, esse é o de divisão. Tem a comparação, né? Olha aqui, por exemplo, ó, o tema da reforma agrária está presente há bastante tempo nas discussões sobre os problemas mais graves que afetam o Brasil. Numa comparação entre o movimento pela abolição da escravidão no Brasil, no final do século passado e atualmente... Ah, mas o professor ensinou que a gente não pode usar atualmente. Mas olha só, eu não estou usando o atualmente em vão. Tem gente que começa a redação. Atualmente o Brasil vive uma crise. Gente, o tema não é sobre a crise atual. Por que eu tenho que falar atualmente? É redundante. Agora aqui eu falei do quê? Da época do quê? Da abolição. Então eu estou falando lá atrás. Agora eu tenho que, claro, dizer para o leitor que eu voltei. Ó, eu falei de lá, mas agora aqui, ó, o movimento pela reforma agrária, é possível perceber algumas semelhanças, como na época da abolição da escravidão existiam elementos favoráveis e contrários a ela. Também hoje, há os que são a favor e os que são contra a implantação da reforma agrária. E aí você vai mostrar por que eles são a favor, quem é contra, o porquê de ser contra, e aí você se posiciona, tem que se posicionar. Tá? Então, gente, tem várias formas. O provérbio eu não gosto muito também, porque fica muito popular, mas existe essa forma. Ao invés dele falar, o pior cego é aquele que não quer ver, aí ele mexe um pouquinho no provérbio. O corriqueiro adágio é provérbio. De que o pior cego é o que não quer ver, se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia, desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos dos nossos dias e supor que eles não terão reflexo profundo no futuro dos jornais é simplesmente impossível. Então, assim, eu acho meio perigoso também, porque nem todo mundo tem essa visão, né? Ilustração, você vai ilustrar, tipo um exemplo. O Jornal do Comércio de Manaus publicou um anúncio em que uma jovem de 18 anos, já mãe de 2 filhas,
Dizia estar grávida, mas não queria criança. Ela entregaria a quem se dispusesse a pagar sua ligação de trompas. Preferia dar o filho a ter de fazer um aborto, né? Aí o tema é um tabu, aí ele retoma, né? O tema é um tabu no Brasil, blá, 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 tá? E aí, gente, ó, eu coloquei aqui algumas dicas. Esse slide está lá na área do aluno para vocês, tá? Faça um esboço, tá? Eu não vou aqui me estender, mas vocês podem ler. Declare a ideia principal sempre com clareza, né? Prenda a atenção do leitor, né? Quando ele colocou lá, é um grave erro a liberação da maconha, eu falei, eu quero ler. Porque não é só um erro, é um grave erro, né? Então eu quero ler, né? Mantenha a frase curta e agradável. Cuidado, tem gente que faz um período de 5 linhas e se perde, gente, sem vírgula, sem ponto. Então, assim, terminou a ideia, pontua, ponto continuando existe. Tá? Tem gente que acha que assim, eu tenho que escrever um parágrafo inteiro, um ponto. Escrever outro parágrafo inteiro, outro ponto. Não, ponto continuando aqui, ó. Vírgula, ponto, aí o ponto continuando, tá? Então usem e abusem do ponto continuando. Dê uma opinião razoável, eu coloquei aqui, ó. O cultivo de ervas aumentará o apreço pelos ingredientes frescos. O termo aumentará o apreço afirma algo que você acredita e agora você deverá passar o restante do parágrafo explicando o porquê de acreditar em tal coisa. Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Dar uma opinião razoável. Use o tópico frasal como uma transição. Então eu já sei o que eu vou falar no meu desenvolvimento, então eu já deixo aqui, né, o suspense para conseguir desenvolver essa questão. O texto deverá ser claro. Não mencione um assunto que você não pretende discutir mais a fundo. Então, nunca coloque nada na introdução, aquilo que você não tem condições de sustentar, tá? Será que eu tenho argumento para falar disso? Será que eu tenho subsídio? Será que eu tenho exemplo? Não tenho, então vou pensar em outra coisa, tá? E o brainstorm serve para isso, tá? Eu vou, gente, ficou bem em cima, eu ia ler com vocês, não vai dar tempo, mas o que eu quero que vocês façam? Né? Tentem fazer, aqui eu vou dar para vocês um tema, que é o combate ao assédio moral no trabalho, né? Então, eu acho que é um tema até bem interessante, porque assédio moral tem em todo lugar, tá? E aí também tem a folha de redação, então eu vou pedir que vocês façam, tá? Distribui aí, por favor, vai passando. E aí vocês façam, né? Traga uma introdução baseada nisso que a gente discutiu, vocês vão ver que depois que vocês fizeram uma introdução bem feita, a redação vai fluir, tá? Façam rascunho, não façam direto na folha. Como semana que vem não tem aula porque é literatura, né? Então só na outra, aí vocês me tragam na outra semana. Se na semana que vem eu der uma aula de inglês e vocês quiserem que eu dê uma olhada no rascunho, alguma coisa, tá? Eu posso dar uma olhadinha para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter ajudado em algumas coisas, em alguns pontos, alguns aspectos. Bom, boa noite, bom descanso. Ai, gente, eu tenho muita coisa para falar, vocês não têm noção.